Olá, boa tarde. Estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar. 12:03 agora. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, pelo Instagram, Facebook e também no YouTube. Siga a gente, curta, compartilhe os nossos conteúdos, interaja a partir de agora pelo WhatsApp. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038, e também interaja com a gente pelas redes sociais, marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje é quinta-feira, dia de Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. E para análise e debate dos nossos temas de hoje, eu apresento primeiramente a doutora Alexandra Borglen, promotora de justiça no estado do Alagoas, associada ao MPD, o Movimento do Ministério Público Democrático. Doutora Alexandra, tudo bem? Mauro, tudo bom? Sempre um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Desculpe aqui no erro da pronúncia. Doutora Alexandra Borglen com a gente, promotora de justiça em Alagoas. Também com a gente o Ângelo Calori, compondo a nossa bancada, professor, palestrante, consultor sobre ética, governança corporativa e compliance na Calori Compliance Office. Seja bem-vindo, Ângelo, mais uma vez ao Gente que Fala. Tudo bem por aí? Olá, boa tarde, Mauro. Boa tarde aos meus colegas de bancada e também à audiência. É um prazer, mais uma vez, estar participando desse programa e com o apoio do Ministério Público, da rádio e o convite do Dr. Roberto Liviano. Boa tarde. Também conosco o Dr. Marcelo Issa, cientista político, advogado. Ele é o diretor do Movimento Transparência Partidária. Dr. Marcelo Issa, seja bem-vindo ao Gente que Fala, mais uma vez. Mauro, saúdo todos os ouvintes, os colegas de bancada. É um prazer estar novamente no programa, nesse novo formato, à distância. E compondo finalmente aqui a nossa mesa de debates, a nossa bancada, também o doutor Dirceu Pereira, ginecologista, especialista em medicina reprodutiva, diretor da clínica, ou diretor clínico da Ion Nutri. Doutor Dirceu, tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, boa tarde, Mauro. Um prazer estar aqui no programa. Quero saudar os colegas de bancada e também cumprimentar a todos os ouvintes e espectadores. Vamos lá ao nosso primeiro tema, pessoal. Olha, a raça foi uma das características usadas para associar um homem a um grupo criminoso em Curitiba. Nas palavras da juíza Inês Zarpelon, o réu Natan Vieira da Paz, um homem negro de 48 anos de idade, seguramente integrava a organização em razão da sua raça. A frase foi repetida em 3 partes da sentença. O fato ganhou repercussão com a revolta da advogada do réu, a doutora Thaís Pozobon, que compartilhou a sentença nas redes sociais. Após o impacto deste caso, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná informou que instaurou o procedimento administrativo para apurar os fatos. Muito bem, após essa investigação, ou a instauração desse procedimento por parte da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, o Conselho Nacional de Justiça também vai fazer a sua investigação. Doutora Alexandra, o que a gente verificou, até é difícil fazer a pergunta numa situação como essa, que é lamentável o que ocorreu. O julgamento feito, de alguma maneira, pode ofender a Constituição, ofende a Constituição? Então, né, assim, o caso específico é difícil de tratar, porque a própria juíza já disse que a sentença tem 100 páginas e tratou do assunto dentro de um contexto que, com certeza, ela vai apresentar aos órgãos correcionais, né? Então, o caso específico é difícil de tratar, né? Até, na verdade, nós somos proibidos de tratar, né? O que a gente pode falar é que, genericamente, você tratar da raça como um condicionante para pertencer a um grupo criminoso ou para a prática de um crime precisa estar muito claro e muito sutil. Como é que eu posso dar um exemplo de que isso seria possível sem ser um crime de racismo? Se a gente estivesse tratando dos skinheads, por exemplo, que se integram e se reconhecem como grupo a partir da raça.
Quer dizer, a raça seria uma característica peculiar e particular exigida aos integrantes. Então, e nem todo mundo que tem essa raça integra esse grupo, né? Então, assim, a raça, mesmo nesse caso, não pode ser a única característica, mas ela é uma condicionante pelo próprio grupo. Vamos dizer assim, se eu sou nazista, necessariamente eu não posso ser judeu, né? Eu não posso ser negro, eu não posso ser outras coisas. Então, para ser nazista ou neonazista, né, eu preciso ser da raça ariana. Talvez nem pura, porque eu acho que nem pura não existe mais nesse mundo, né, globalizado. Mas, assim, de aparência, pelo menos, sem exame de DNA para mostrar que todo mundo vem do mesmo canto, do mesmo barro. Mas seria um dos requisitos. Mas, por exemplo, além de branca, sou descendente de alemão e tenho cidadania alemã, e nem por isso sou neonazista. Então, além de ser branco, ariano, outras coisas precisam existir para que eu seja considerada pertencente a esse grupo criminoso, né? Estou falando desse porque é um grupo criminoso que todo mundo conhece, que já é reconhecidamente criminoso, tá? Os neonazistas, porque praticam crimes em sua própria existência, que é a discriminação. Pelo menos aqui nesse país ainda é considerado crime. Então, o que eu posso dizer é, a raça pode ser um condicionante para eu pertencer a uma organização criminosa? Pode. Ela é a condição sine qua non. Eu desconheço, no Brasil, algum grupo criminoso, pode existir, a juíza vai te explicar, que, por si, pertencer a uma raça me faça pertencer ao grupo, né? Mas a juíza trata disso no pedido de desculpa, dizendo que durante a sentença explicou a situação, né? E aí fica difícil de tratar porque eu não li a sentença na íntegra. Então, como eu destaquei aqui, a Corregedoria do Tribunal de Justiça do Paraná abriu o procedimento para apurar a conduta da magistrada, o Conselho Nacional de Justiça vai investigar crime de racismo, enfim, é sobre esses aspectos que a Corregedoria vai ter que se debruçar, esses aspectos alientados pela senhora. Se o fato de pertencer a uma raça é suficiente ou é condicionante para pertencer àquela organização criminosa à qual a juíza se refere, porque nos trechos que foram divulgados da sentença, de fato, a gente não sabe nem que organização criminosa é essa, né? Então, não dá para... porque eu, de fato, não conheço as organizações criminosas que conheço no país, tirando esses neonazistas, né? Elas não fazem essa distinção de raça. Não usam a raça como condicionante, pelo menos as mais comuns, envolvidas com roubo, furtos, que são os crimes que são referidos pela magistrada. Doutor Marcelo, isso. Sim. Posso falar? Agora, o que foi associado muito na sentença está raça, sem especificar etnia, né, que é muito comumente melhor utilizada como termo, mas nos comentários foi que é a raça negra, ou a etnia negra, né? Essa é muito mais genérica, né? O volume da população global que é negro, então entra naquela história de conjuntos e subconjuntos que a doutora estava explicando. E aí eu acho que fica muito fraco a questão de dizer que é porque pertence à raça, vamos colocar a palavra como ela está, raça, ou etnia negra, e dizer que todo mundo de uma etnia negra como essa, né, pertenceria a uma facção. E eu gosto de sempre levar isso para o contexto prático e até das organizações, né, porque a minha vivência sempre de organizações e analisando o código, canal de denúncias, que seria um caso desse, e aí um ponto positivo da situação, e até que a doutora destacou, um grupo, a corregedoria vai olhar isso com calma e com distanciamento, que é importante, né? Para que os fatos sejam bem observados e até mais friamente observados, né? Mas faz sentido isso quando a gente está falando de... E aí nem só por para não lhe colocar em conflito, não só por esta questão da juíza, mas para isso de um contexto mais geral. Raça fica muito vago aí, não é? Se for todos os
da etnia? Posso responder, Mauro? A gente pode continuar aqui? Sim, sim. Então, fica assim. Fica assim, até porque, como a gente estava dizendo, mesmo se a gente trata de organizações criminosas que são conhecidas por exigir raça e etnia, né, elas, geralmente, isso é uma das condições. Né? Então, assim, o simples fato de pertencer a uma raça ou a uma etnia, ou mesmo a uma religião, ou mesmo a alguns fatores, porque tem algumas organizações que usam essas condições, né? Precisam de batismos e etc. Verdade. Mesmo a gente preenchendo esse requisito, em regra, essas organizações exigem outros requisitos, né? Que não são tão simples de identificar. Mas é como eu estou dizendo, a gente não sabe nessa sentença específica a que organização a juíza está falando. Por exemplo, a gente tem algumas organizações que têm se fortalecido cada vez mais, até pela omissão do Estado, né? E tem arregimentado jovens, por exemplo, mas impedem o batismo antes dos 18 anos, por exemplo. Então, o fato de eu ter 17 anos me excluiria naturalmente dessa organização do ponto de vista formal. Então, seriam condições nesse aspecto que eu acho, quero crer, que me parece, pela explicação do pedido de desculpa, que ela teria usado. Mas, de fato, eu desconheço, não é minha especialidade de organizações, mas como eu trabalho com crime, as organizações criminosas que eu conheço não têm como condicionante raça ou etnia. Doutor Marcelo Issa, sua observação sobre esse episódio. Não, olha só, a juíza diz que esse indivíduo era o único negro na quadrilha e por isso, em função da sua raça, da sua etnia, ele teria vantagens para se ocultar por ser o único negro, que não faz, sob nenhum ângulo, nenhum sentido. Esse caso me lembrou de uma campanha publicitária muito forte que foi veiculada, inclusive no mesmo estado, no Paraná, há alguns anos, pela própria Secretaria de Inclusão ou de Diversidade Racial, uma secretaria que, salvo melhor juízo, nem existe mais. E essa campanha está disponível no YouTube e ela é muito forte. Ela reproduziu um teste que costuma ser realizado para identificar o chamado racismo estrutural, ao qual todos nós estamos submetidos. Nós precisamos aceitar que todos nós temos traços racistas na nossa sociedade brasileira, principalmente. Né? Dos 500 anos, um pouco mais de história que nós temos, 300 foram sob um regime de escravização do povo negro. A experiência que foi reproduzida e filmada nessa campanha publicitária é a seguinte: grupos diversos, né, em termos de idade, de classe social, de raça, inclusive, eram postos numa sala e eram apresentadas a essas pessoas fotografias. Primeiro, de um sujeito correndo num parque. Depois, de uma pessoa limpando a sua casa. Depois, de uma pessoa aparando as plantas do seu jardim. As roupas que essas pessoas usavam eram rigorosamente as mesmas, a idade dessas pessoas era exatamente a mesma, a única diferença entre as fotografias era que, num caso, se tratavam de pessoas negras e, no outro caso, de pessoas brancas, desenvolvendo as mesmas atividades. O homem branco vestido de terno era identificado como um executivo ou um advogado. O homem negro vestido de terno, na mesmíssima situação, com o mesmíssimo cenário, era identificado como um segurança.
O homem negro aparando as plantas no jardim era identificado como jardineiro. O homem branco era identificado como dono da casa. E assim por diante. Ou seja, nós somos estruturalmente racistas. E episódios muito recentes, como o caso do menino que foi trocar um relógio que comprou para o Dia dos Pais, para presentear seu pai no shopping, foi abordado violentamente por policiais. Ou então, do entregador que foi injuriado pelo dono lá da casa, do condomínio, enfim, revelam esse traço, essa característica da nossa sociedade. Nós precisamos admitir e incentivar cada consciência, reconhecer essa nossa característica estrutural e admitirmos que somos racistas em desconstrução. E é bom que tudo isso venha à tona, que fique cada vez mais claro, para que essa nódoa tão envergonhosa, tão maléfica da nossa sociedade, eu diria que o racismo é o coração sociológico do Brasil. Enquanto nós não integrarmos a população negra, nós não teremos efetivamente uma nação. Enfim, é mais um episódio nesse conjunto de evidências do malefício que a nossa história reflete até os dias de hoje. Doutor Dirceu, sua impressão pessoal, na esteira do que disse o doutor Marcelo, como é que a gente estimula a consciência dos brasileiros para que se entenda que existe o racismo estrutural por aqui? Sim, é verdade. Nós temos que nos preocupar muito com isso, porque a nossa população, ela hoje, me parece que está já definida como uns 60%, segundo os últimos dados do IBGE, é uma população afrodescendente. Então, nós já somos minorias, nós que temos a pele branca, né? E nós precisamos realmente ter uma noção biológica de que não há diferença nenhuma genética entre nós, não é? Nem epigenética. Epigenética talvez porque depende muito do meio social em que você vive, depende muito das oportunidades que você tem em termos de nutrição, não é? De seu estilo de vida, mas eu acho que fundamentalmente nós só vamos resolver esse problema quando nós tivermos uma educação eficiente no nosso país, uma educação que olhe a criança desde a pré-escola, nos termos de alimentação, de dar uma nutrição adequada para ela, para que ela possa desenvolver, inclusive, a sua capacidade neuronal. E se nós fizermos um programa político dessa forma, não é? Tivermos vontade política de estimular a nossa educação, nós daremos oportunidades iguais. E nós vamos, então, verificar que a meritocracia é mais importante, porque a gente vê, dentro da população afrodescendente, pessoas brilhantes, pessoas que atingiram o ápice, o apogeu nas suas profissões, não é? De modo que nós precisaríamos, como disse o Marcelo Issa, que eu gostei muito da sua consideração, nós precisamos realmente integrarmos, né? Nos integrarmos, porque enquanto não acontecer isso, nós vamos ter essa pecha, que eu chamo, de sermos racistas, não é? E essa palavra racista em desconstrução, eu achei excelente, porque, na verdade, nós temos atavicamente já esse, digamos assim, esse comportamento de julgar logo à primeira vista, não é? Mas depois nós temos que apreciar realmente o que a pessoa é, o que ele pode contribuir para a sociedade e ter em conta que essas pessoas muitas vezes não tiveram oportunidades, não é? De se integrar melhor à nossa sociedade. Vamos seguir para... Gostaria só de complementar muito rapidamente, já que o doutor Dirceu falou dos percentuais da nossa população e o Ângelo comentou sobre a questão organizacional. No Poder Judiciário, nós temos 5% de integrantes negros. Muito provavelmente, o caso dessa juíza vai ser analisado por um colegiado que não tem nenhuma pessoa negra.
né? E a meritocracia, ela é um aspecto importante, mas não é suficiente, né? Porque nas empresas, nas organizações, de uma maneira geral, as pessoas são selecionadas para compor as posições através de indicações dos círculos sociais de quem já está lá dentro. Então, muito provavelmente, as pessoas selecionadas também serão brancas, né? E mesmo nos concursos públicos, a falta de oportunidades, aí sim, como disse o Dr. Dirceu, faz com que os negros tenham um problema ou uma dificuldade muito maior para acessar esses cargos, especialmente no judiciário. Marcelo, e isso vale para a questão de etnia, a orientação sexual, feminismo, né, as mulheres. Então, são temas muito importantes que a gente precisa incluir nos debates, incluir e agir nos debates da sociedade. Mas aí, Mauro, só lhe atrapalhando mais um pouquinho, para não dar tempo de a gente falar mais dos outros temas, eu vou repetir que, quando a gente veio para a questão do racismo estrutural, a gente tende a puxar também as outras questões. E são estatísticas totalmente diferenciadas, né? A gente tem que ter um olhar diferenciado para o racismo. Porque mesmo com os outros preconceitos, as estatísticas mostram que não são iguais, né? O número de mulheres é maior, a questão sexual, etc. O preconceito, sim, né? Enraizado, ou machismo estrutural, etc. Mas não a acessibilidade, porque aí vem da origem histórica, como o Marcelo falou, né? Dos 300 anos de escravidão, da forma que nossa escravatura foi, em tese, acabada, mas que não é real, né? A gente ainda tem situação análoga à escravidão nos dias de hoje. Desculpa, Mauro. Vamos lá. Muito bem analisado esse nosso tema. Vamos passar aqui para o próximo. O Banco Central recebeu com preocupação a informação de que algumas cédulas de R$200 já estariam circulando em Madureira, no Rio de Janeiro, já que a nova nota só será lançada no final deste mês e ainda não há sequer uma definição da sua estampa, exceto pela escolha do lobo-guará. Em 2016, preocupado com os golpes contra estrangeiros durante os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, o Banco Central lançou um aplicativo que permite verificar a autenticidade de cédulas, mas a ferramenta ainda é pouco utilizada. Olha, pessoal, esse aplicativo chama-se Dinheiro Brasileiro e quando a gente entra nele tem uma informação que diz o seguinte: este app, né, não analisa a autenticidade da cédula, ajuda apenas a identificar e conhecer os itens de segurança. Bom, começando lá pela questão da nota de R$200, que estaria já em circulação. Na semana passada, a gente debateu aqui no programa A Gente Fala, em que a chegada da cédula de R$200 poderia trazer em relação ao avanço da corrupção. Agora a gente já está falando sobre aqueles desavisados que podem pegar cédulas de R$200 falsas, porque justamente são desavisados e sequer sabem que ela foi lançada, né? Não é isso? É lamentável também isso. Calori, fala para a gente. É um contexto que se complementa, né? A questão do que foi conversado na semana passada sobre corrupção, lavagem de dinheiro. Eu comentei muito isso assim na sequência do pronunciamento da diretora administrativa do Bacen a esse respeito. É um contrassenso, é a contramão do que países, o lançamento da cédula de 200, porque cogita-se a retirada da nota de $100, a rúpia da Índia também já retirou, euro com a nota de 500, e num mundo totalmente disruptivo digital, né? Então, já não faz sentido por conta disso, fora os gastos públicos relacionados ao tema, né? E ela facilita realmente isso, não só pelo lançamento, mas pelo valor de face, né? Porque entra o que você bem denominou os desavisados, né? A nota ainda nem está em circulação, não se divulgou os elementos justamente por protocolos de segurança. Então, isso é um contexto do que eu falo, a universidade do crime. A gente trabalha com prevenção, um monte de coisa, um monte de controle, e, ao mesmo tempo, os criminosos, né, por não
entre outras razões, o crime é organizado, né? E o fraudador pequenininho e o grande fraudador pensando sempre à frente do regulador, à frente da gente que trabalha com prevenção, e vai se usar de descuidos ou de desatenção. O processo de Covid, de isolamento, trouxe um monte de preocupações com questão de fraude, sempre é utilizado para isso. Então, uma preocupação que eu levanto é uma nota que não deveria ser lançada, realmente não tem um fundamento razoável e é na contramão, e ela está sendo usada com a desinformação. E eu acredito até que o aplicativo, apesar da informação de que ele não tem um reconhecimento da nota, ele só traz elementos, isso seria facilmente identificado, né? Então, informação é importante para a população nesse aspecto específico da fraude já, né, com as notas, mas ela vem num contexto maior, já discutido em programas anteriores, que é a relação de uso para corrupção, para lavagem de dinheiro, e que, infelizmente, a gente ainda vai ver muita notícia negativa, né? Veremos essa nota em malas e apartamentos de corruptos. É importante chamar a atenção aqui, a gente falou também a respeito na semana passada, existe um manifesto de diversas entidades, e uma dessas entidades signatárias é o movimento do Ministério Público Democrático, e outra também, o Instituto Não Aceito Corrupção, no sentido de que a nota de R$200 não venha a ser lançada e que a própria nota de R$100, que já circula há bastante tempo, já numa manifestação anterior ainda, mais antiga, acho que de 2019, se não me engano, do movimento do Ministério Público Democrático, pedindo a retirada também de circulação da nota de R$100. Doutora Alexandra, fala. O Transparência Partidária foi quem capitaneou essa manifestação. Nós contatamos o Instituto Não Aceito Corrupção, o Ministério Público Democrático, em 2019, trazendo essa preocupação. E, inicialmente, o nosso foco de atenção era a nota de R$100. Como bem disse o Calori, existe um movimento, uma tendência mundial de retirar de circulação as notas de maior valor de face. Isso foi feito na Europa, com a retirada da nota de €100, foi feito no ano 2000, no Canadá, com a retirada da nota de $1.000. Uma pesquisa do organismo britânico de luta antifraude identificou que 90% das cédulas de €500 estavam nas mãos do crime organizado. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos da administração Barack Obama defende a retirada das notas de circulação de $100. E nós fomos ao Banco Central em meados do ano passado, tivemos uma reunião justamente com a diretora Carolina Barros, e ela nos manifestou nessa reunião que essa era também uma preocupação do Bacen e que havia estudos no Banco Central para programar, para planejar a retirada gradual de circulação das notas de R$100. Toda vez que nós vemos as fotografias de apreensões de dinheiro, o crime prefere as notas de R$100, justamente porque é mais fácil guardar, transportar, ocultar. Agora vai ser 2 vezes mais fácil, porque com a nota de R$200, na metade do espaço, eu vou conseguir transportar o dobro do valor. Então, nós fomos absolutamente surpreendidos, negativamente surpreendidos por esse anúncio, divulgamos essa nota pública e esperamos, sinceramente, que o Banco Central reveja essa decisão, porque a questão que se impõe é a quem interessa a nota de R$200. Foi o que eu falei. Doutora Alexandra, é importante também colocar nesse debate a necessidade de da bancarização cada vez maior do Brasil, né? Para que as pessoas utilizem menos dinheiro em papel, utilizem mais os meios eletrônicos, o dinheiro de plástico, o cartão, né, como a gente diz,
Isso também evitaria carros fortes nas ruas, carregando dinheiro para lá e para cá, com diversos ataques, como nós já vimos aí em diversas situações, enfim. Tudo isso entra também nesse debate, não? Real, né? A gente tem um país onde o correio não chega em alguns lugares, né? Até as pessoas que mais precisam, por exemplo, dos programas sociais, não conseguem porque não tem CPF, não tem endereço fixo, né? Não tem casa para morar. Não moram em casa, os casebres não são reconhecidos como casa. E a gente está falando, no meio de uma pandemia, no gasto de sei lá quanto, com notas de R$ 200. E assim, para não ser repetitivo, né, porque o Calório e o Issa já explicaram bastante, eu lembro aqui de uma cena de um filme de 2019, que é A Lavanderia, com Meryl Streep, se vocês assistiram, claro, Gary Oldman, Bandeira, e tem uma cena que a Meryl Streep fica indignada, porque ela vai comprar um apartamento e a corretora chega e diz assim, olha, mas eu não posso mais vender para você esse apartamento que estava reservado, porque eu vendi os 3 juntos para a mesma pessoa em dinheiro vivo, né? E a cidadã, que é a mortal como nós, diz assim, mas quem compra um apartamento em dinheiro vivo? E essa é uma pergunta que vem se repetindo nos nossos jornais, né? Todos os dias os nossos jornais vêm se perguntando como é que se compra apartamento em dinheiro vivo? Como é que se gasta tanto dinheiro em dinheiro vivo? Né? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer todos os dias. Nós pagamos o que em dinheiro vivo, em quanto dinheiro vivo, e como nossos representantes pagariam tanto dinheiro em dinheiro vivo? Doutora, acrescentaria também uma pergunta, quem ainda usa esse recurso de tanto dinheiro vivo? Foi o comentário que eu fiz. Eu tenho uma nota de 50 na carteira que eu não lembro quando eu saquei e está lá, mofando, né? E não é o mofar do Pablo Escobar, que perdia 8 bilhões de reais por ano por conta disso, ratos e tudo isso. Então, a pergunta também, quem se utiliza de dinheiro vivo, e essas pessoas que a doutora bem lembrou, né, dos rincões do Brasil, precisam de dinheiro vivo também, vão ter que recorrer a isso, mas certamente numa renda que não comporta uma nota de R$ 200. Não faz Doutor sentido. Mais 2 dados que eu gostaria de trazer. Nós fizemos um levantamento muito recente, entre os dias 30 e 31 de julho. Perguntamos às pessoas, foi a Plano CDE, uma empresa especializada em pesquisas de opinião, quem fez a pesquisa, e a pergunta era se houvesse no caixa eletrônico a opção de saque de R$ 200 através da nota de 200, ou então 4 de 50, qual as pessoas optariam? E 60% optou pela opção 4 de 50. Ou seja, nós mesmos, quando nos oferecem uma nota de 100 ou 2 de 50, eu entendo que a maioria de nós prefere 2 de 50. Essa decisão do Banco Central é contraditória com os dados do próprio Banco Central. Existe uma pesquisa do Banco Central feita em 2018, chamado Brasileiro e sua relação com o dinheiro. Essa pesquisa detectou que 85% da população brasileira utiliza notas inferiores a R$100. E hoje mesmo foi publicada no Diário Oficial uma instrução normativa do Banco Central que regulamenta o PIX, que é o sistema de pagamento direto que passará a operar em outubro, sem nenhuma cobrança de taxa, de qualquer espécie para transações, pagamentos, etc., o que vai na direção do que nós comentávamos ser a direção correta, não é? A digitalização da economia, que permite a rastreabilidade, combate fraudes, combate o crime organizado, combate a corrupção, permite maior arrecadação para os cofres públicos, maior formalização da economia, ou seja, essa decisão realmente não faz o menor sentido. A quem interessa a nota de R$200? A criminalidade agradece. Marcelo, nesse sentido, eu costumo dizer o seguinte, uma nota de R$50 é tão difícil de ganhar e é
muito mais difícil ainda de trocar. Ninguém tem troco. Imagine a nota de 100 e quanto mais a nota de 200. Né? Eu quero saber do doutor Dirceu, bem rapidamente, para a gente avançar nos temas. Doutor Dirceu, o que o senhor vai fazer com a sua primeira nota de R$200? Vai comprar o quê? Vamos quebrar o gelo da seriedade da conversa. Bom, em primeiro lugar, eu espero não ter contato. Espero não ter contato com essa nota, porque eu acho que foi realmente uma escolha bastante infeliz, eu acho, na contramão mesmo, né? Porque o Brasil parece que tem essa propensão de andar na contramão, desculpe dizer. Quando os países estão numa direção, parece que nós estamos noutra, né? Sempre aquela vontade de estar na contracorrente. Como falou muito bem o Marcelo Issa, isso poderá beneficiar realmente as pessoas que não usam transação digital, que serve muito bem para rastreio, são muito mais fáceis, né, de você fazer. Você otimiza o seu tempo, não tem que ir ao banco para buscar dinheiro, ou levar dinheiro, de modo que, se a gente pensar que isso não vai beneficiar a população, mesmo esses que estão longínquos, né, em lugares assim inatingíveis até, eles não vão ter contato com R$200. R$200 para eles significa, talvez, o que eles ganhariam em 15 dias, ou 30 dias, talvez. É verdade. É uma coisa muito, muito assim, fora da realidade. E se houve um censo que mostrou que a maioria da população, né, não utiliza R$100 ou nem R$50, por que fazer isso, né? Vamos lembrar que a maioria da população brasileira, ela ainda é pobre. Hoje é considerada uma pessoa de classe média que ganha R$2, R$3.000, não é mesmo? Um rico, ele ganha acima de R$5, R$10.000. Quer dizer, é uma coisa que não tem sentido. Então, eu espero não ter contato com essa nota, para não ter nenhum conflito, o que eu vou fazer com ela. Pessoal, antes aqui da sequência dos nossos temas, você que nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, Rádio Universal AM 810 de Santos, nas redes sociais Instagram e Facebook e também no nosso canal no YouTube. Um parênteses aqui para uma mensagem da Prefeitura de São Paulo. É um recado para você, minha amiga e meu amigo, você que já está na melhor idade. Olha, a cidade de São Paulo continua na quarentena, mesmo com alguns setores da economia retomando as suas atividades devagarinho, aos poucos. E agora, mais do que nunca, é hora de redobrar os cuidados com a higiene e com a segurança. Então, pessoal, continue respeitando a quarentena e fique em casa. Peça para alguém fazer as suas compras de supermercado, suas compras de farmácia. Só saia de casa, de fato, se realmente for necessário e sempre usando a máscara, você sabe disso. Não se esqueça que, para quem passou dos 60, todo cuidado com o coronavírus é pouco. Então, se na sua casa vivem pessoas que precisam sair para trabalhar, evite os beijos, evite os abraços, os apertos de mãos. A gente sabe que é difícil tudo isso, mas é extremamente necessário nessa fase. E no mais, você já sabe, continue lavando bem as mãos com água e sabão, não compartilhe os objetos de uso pessoal, evite aglomerações, álcool gel, distanciamento social, tudo isso. A idade traz a experiência e a sabedoria, portanto, use-as e proteja-se. Tome cuidado para não contrair o coronavírus. Mensagem aqui da Prefeitura de São Paulo, nessa edição do programa Gente que Fala. Doutor Dirceu, um novo exame de sangue de alta sensibilidade está sendo desenvolvido por pacientes para, no futuro, ajudar os médicos a detectar e tratar pacientes com câncer de mama, evitando cirurgias desnecessárias e tratamentos sem resposta satisfatória. De acordo com cientistas, o teste é cerca de 100 vezes mais sensível que os exames atuais e permite detectar o DNA de tumores em concentrações bem baixas no sangue, abrindo a possibilidade para personalizar o tratamento de cada paciente. E eu destaquei aqui no começo, no futuro. Que futuro é esse? Está longe, está perto? Explica para a gente, doutor Dirceu. Bem, nós estamos vivendo atualmente uma guinada, uma quebra de paradigma para nós entrarmos numa medicina que seja realmente preventiva, que é o ideal. Prevenir é muito melhor que remediar, não é mesmo? E esta tecnologia aplicada, ela se constitui num dos
campos de uma ciência chamada ciência ômica, que começou em 2003, quando o projeto Genoma foi enunciado, né, pela comunidade científica. Nesse projeto Genoma, foi possível caracterizar todos os nossos genes, né? E a comunidade ficou um pouco decepcionada, porque nós vimos que nós temos entre 25 e 30 mil genes, muito próximo do que tem a drosófila, uma mosca, quer dizer, nós não somos tão superiores, né? E a partir daí, nós tivemos um desenvolvimento de mais 3 técnicas ômicas, que seria como que esse gene vai se expressar, não é mesmo? Motivado por um estímulo de meio ambiente, um estímulo do nosso estilo de vida, dos nossos comportamentos, dos nossos psíquicos que a gente possa ter. Então, é o que nós chamamos de transcriptômica. A proteômica, nós estamos identificando proteínas no sangue. E agora, mais recentemente, a metabologia. Nós estamos vendo todos os metabólitos fluidos, seja na saliva, no sangue, na urina. E isso vai nos propiciar realmente fazer prevenção. O que foi feito nesse estudo é que um grupo de pacientes, 650 pacientes, fizeram essa identificação de células que estavam circulando e foi possível avaliar o que acontecia naqueles filamentos do DNA que estavam ali quebradinhos, né, circulando no sangue, ou foram devoradas parcialmente por linfócitos, que são células de defesa. Doutor Dirceu, a gente está com alguma dificuldade na sua comunicação. Eu não sei se é o doutor Dirceu ou se é comigo aqui a transmissão. Vocês ouvem o doutor Dirceu? Não, está quebrando mesmo. Está com dificuldade, né? Deixa eu ver se a gente consegue melhorar a situação dele. Enquanto isso, deixa eu já abrir aqui para as perguntas do nosso público, meio-dia 45 agora. Doutora Alexandra, o Carlos Henrique Malta está com a gente no YouTube, nossa audiência no YouTube, ele quer saber o seguinte: além da devolução de 1 bilhão... Na verdade, não é um destino. O doutor voltou. Não é? Doutor Dirceu, nos ouve? Há uma dificuldade com a sua comunicação, a gente não está conseguindo acompanhar o seu áudio, sua imagem também... Caiu mesmo, Mauro. Caiu mesmo. Então, vamos lá. Deve estar reconectando, vamos lá. Doutor Alexandre, eu fazia a pergunta aqui do Carlos Henrique Malta, que está com a gente no YouTube. Pode concluir, doutor. Poderia concluir? Eu gostaria de concluir dizendo o seguinte: esse estudo foi exatamente... foram analisados 650 mil pacientes e desenvolveram câncer de mama. E o que acontece? É possível prevenir se você atuar no sentido de propiciar alimentação, nutrientes ou mesmo nutracêuticos que possam modular a metilação e você evitar que uma célula adquira um estado caótico e torne-se uma célula cancerosa, certo? Então, em 4 anos antes foi possível avaliar isso, aquelas pacientes que poderiam desenvolver um câncer de mama. Isso será possível para outros órgãos também, como próstata, pulmão, fígado, que futuro é esse, doutor Dirceu? Está muito longe? Não, esse futuro, ele agora vai depender de alguns estudos a mais que serão feitos, porque esse estudo foi retrospectivo. Então, serão feitos estudos agora com um número maior de pacientes que serão prospectivos, mais em tempo real. Você vai fazer um estudo mostrando que realmente essa técnica poderá atingir uma sensibilidade de uns 90% de você detectar isso. Será um grande avanço, porque nós vamos nos antecipar e mudar a vida da pessoa em termos de estilo de vida. Ela vai começar a comer melhor, ela vai parar de comer, digamos assim, vai desembrulhar menos e descascar mais, como eu digo, né? Você tem que descascar mais frutas e desembrulhar menos alimentos em prateleira, alimentos que são industrializados, que nós sabemos que são alimentos que não são
adequados e nem saudáveis para nós, né? Então, isso vai ser muito importante, é a medicina que nós vamos viver daqui para frente, né? Uma medicina de antecipação, uma medicina de precisão. Nós vamos antecipar um problema, aí vai depender da escolha de cada pessoa. Se ela quiser caminhar inexoravelmente para esse destino, é uma escolha dela, mas ela tem chance de modificar. E a epigenética nos mostra isso. Agora sim, vamos para as perguntas da nossa audiência, 12h48 agora. Eu vou pedir a objetividade de vocês, porque o programa já está na reta final, tá bom? Carlos Henrique Malta, como eu dizia anteriormente, com a gente no YouTube. Carlos Henrique, obrigado aqui pela participação, pelo envio da pergunta para a doutora Alexandra. Doutora, além da devolução de R$1 bilhão, o que mais deve estar previsto no acordo de delação premiada do doleiro Dario Messer com o Ministério Público Federal? Essa delação... Olha, é mais fácil perguntar ao doutor Disseu sobre a cura do câncer. Então, eu vou ficar devendo. Aliás, uma bolada devolvida, em R$1 bilhão. Exatamente. Isso é um processo em andamento, né? Que tem colegas responsáveis. Eu tenho certeza que o Mauro vai fazer um convite aos colegas para virem falar sobre o trabalho deles, né? Essa é uma avaliação muito complexa para outra pessoa que não atua no caso, analisar o que deveria ou o que poderia, ainda mais num caso tão complexo assim. E assim, eu ainda vou sugerir para o Malta, que fez a pergunta, que assista, se não assistiu, o filme A Lavanderia, que é delicioso, trata de um tema super sério, super atual, é do ano passado, mas é de uma forma... É porque não dá para rir de um assunto tão sério, né? Como não dá para rir, doutor Disseu, de uma pesquisa dessa que é tanta gente ainda sofrendo, mas também dá um alento. Então, para ter esse alento, ler sobre a pesquisa aí do câncer e assistir o filme. Repita o nome do filme, doutora, por favor. A Lavanderia. A Lavanderia. É um filme biográfico, concorreu ao Oscar o ano passado, trata de uma corrupção no Odebrecht, do Panamá, fala até da Odebrecht, inclusive. Porque é um caso real, né? E é bem interessante, assim, bem atual, né? Assim, para os colegas Ângelo e Marcelo, que estão assim, mais trabalhando, né? Mais trabalhando com a corrupção do que eu, porque como eu trabalho com adolescente não é corrupto, em regra, a gente tem a opinião deles aí muito melhor, mais avalizada do que a minha. Olha, nossa audiência no Instagram, Juliana Martins, pergunta para você, Ângelo Calori. Os profissionais recém-formados de hoje, que acabam de sair das faculdades, já têm um conceito de ética e compliance melhor do que nas décadas anteriores? A pergunta, então, aqui da Juliana Martins, no Instagram. Eu acredito que, como tudo, é um processo evolutivo. O que a gente falou da questão do racismo, da orientação, tudo isso, né, é em desconstrução desses problemas éticos que a gente está vivendo. Eu, felizmente, fui aceito no programa de mestrado da USP e vou discutir o impacto de padrões não éticos, esse é o tema da minha dissertação, o impacto de padrões não éticos na economia do Brasil. Por que isso? Surgiu num bate-papo, assim, num evento com o Dallagnol, estava comentando a respeito do volume de que a gente tem visto disso, dos desvios de corrupção do agente público. E eu quero discutir também qual é o tamanho do demais, desse padrão brasileiro, né, que a gente vê com gato net, com água, com luz, sempre com o seu racional, né? Então, o que eu digo, tem sim, a consciência está melhorando, o que falta agora é a gente começar a praticar. E nesses próximos 2 anos, eu vou fazer algumas pesquisas a respeito, pelo que eu já visualizo como pré-projeto, ainda tem um espaço muito grande. Por exemplo, há um estudo de que 58% dos cigarros consumidos no país vêm de origem ilegal, ou contrabando, ou falsificação, né? Isso é o cidadão comum. Então, o que eu tenho defendido bastante é o papel do cidadão no combate à corrupção. E não só em criticar, mas em agir. Então, eu acho que ainda falta um caminho, Juliana.
Agora uma pergunta da Thelma Medeiros, acompanha a gente pelo Facebook. Obrigado, Thelma, aqui pela pergunta. Para o doutor Marcelo Issa. Marcelo, a multa recebida no valor de R$ 189 mil pelo ministro Onyx Lorenzoni pelo ministro Onyx Lorenzoni, após confessar ter recebido R$ 300 mil em Caixa 2, é suficiente? Aí ela vai além aqui na pergunta. E mesmo se o valor da multa fosse superior ao valor recebido, ou seja, R$ 300 mil, seria uma punição suficiente? Marcelo, cadê você? Desculpe. Vamos lá. A questão do Caixa 2 eleitoral, ela também é bastante complexa. Não conheço a profundidade o caso, mas talvez o que se possa argumentar é que o proveito dos 300 e tantos mil utilizados pelo então candidato não foi direto para a sua vida financeira pessoal, né? Mas sim utilizado em campanha, e talvez por isso a multa não se equivala, não seja equivalente ao valor não declarado, digamos. Mas e o parâmetro para o estabelecimento da multa seja o patrimônio da pessoa. Imagino que seja essa a situação, né? Normalmente, o que se utiliza como parâmetro para o estabelecimento dessas multas sancionatórias é, sobretudo, a capacidade financeira da pessoa, e não necessariamente o valor desviado ou não declarado. Agora, é claro que a tipificação e o tratamento que é dado pela legislação ao Caixa 2 eleitoral merece, sim, uma análise mais aprofundada no país, né? Especialmente com uma nova realidade de financiamento público, predominantemente público. Portanto, é preciso que esse tema seja melhor avaliado, sem sombra de dúvida. Doutor Dirceu, pergunta aqui da Fernanda, do bairro de Perdizes. Bem objetivamente, a gente já está com o tempo em cima, ela quer saber o que são os testes de nutrimetabolomica feitos pela Ionutri, da qual o senhor é diretor clínico. A gente já falou aqui sobre nutrimetabolomica, mas é bom sempre trocar em miúdos do que se trata. Por favor. Nós vamos realizar testes que vão identificar alguns transtornos, alguns desequilíbrios metabólicos que são advindos de uma nutrição inadequada, de um estilo de vida inadequado, de problemas do meio ambiente e também relacionados com microbioma intestinal, que é uma população que nós temos no intestino, né, no trato gastrointestinal, de 1 trilhão de bactérias. Quer dizer, nós temos mais bactérias no nosso corpo do que temos células, cerca de 10 vezes mais. E essas bactérias, elas interagem continuamente com nós, vamos colocar logo já para serem utilizados, eles vão se basear nisso, você identificar com precocidade, com precisão, transtornos, desequilíbrios que nós podemos corrigir com uma alimentação adequada, né? com correções também do meio ambiente e um tratamento especial para o intestino, que nós consideramos hoje uma raiz de uma árvore, como se fosse a raiz de uma árvore, porque toda a nossa nutrição, ela depende dessa raiz. Doutor Dirceu, em poucos segundos, sua despedida, a gente já está caminhando para o final. Gostei muito do programa, foi um programa assim, bastante diversificado, os temas, né? Todos os nossos colegas de bancada foram brilhantes, eu aprendi muito com eles, né? E eu achei muito interessante e coloco à minha disposição para outras oportunidades. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Dirceu. Doutora Alexandra Boylan, sua despedida.
Obrigada mais uma vez a todo mundo, um prazer conhecer. Doutor Disseu, vou lhe seguir para aprender um pouco mais sobre isso. Viu? Eu ainda sou mais das prateleiras do que do descascar. Hoje mesmo já vou mexer na minha alimentação. Viu? Obrigada, gente. E que a gente tenha muita sorte, né? Que esses 200 fiquem na fantasia Vamos somente. descascar mais. Descascar menos mala e menos batata, né? Ângelo Calori, sua palavra. Muito obrigado pelo convite, Mauro. Como eu sempre falo nesses programas, eu acho que já é o 4º ou 5º que eu participo, precisa aumentar o tempo, né? Os debates são tão bacanas, tão produtivos, 1 hora passa em pouquíssimos minutos, na verdade, né? E então, debates muito importantes, agradeço os colegas de bancada, o convite mais uma vez para esses debates sempre importantes que a gente quer levar a discussão, a reflexão da sociedade. Obrigado pelo convite e boa tarde a todos. O tempo passa rápido mesmo, Ângelo. A gente tinha mais 2 temas aqui importantes, que é a presença do ex-presidente Temer lá no Líbano, naquela comitiva brasileira para levar ajuda humanitária para lá, e também o aspecto aí da Procuradoria Eleitoral, que é o prefeito do Rio, Crivella, inelegível até 2026. Esses temas acabaram ficando de fora. Marcelo Issa, a sua palavra final. Só aproveitar o gancho, então, para comentar. Se você tiver essa questão do Líbano... 30 segundos para tratar dessas 2 questões, aí você já se despede. Ok. Não, muito rapidamente, de fato, é curioso que nós tenhamos enviado para o Líbano, em que pese o ex-presidente Temer ser filho de libaneses, um político que está sendo processado por corrupção justamente no momento em que o Líbano se levanta contra a corrupção no próprio país. Eu acho que pode ser ofensivo, inclusive, para a população do próprio Líbano. Eu, como descendente de libaneses, veria dessa forma. Sobre a questão eleitoral no Rio de Janeiro, de fato, o ex-prefeito Crivella, ainda prefeito Crivella, manipulou de maneira ostensiva e faz isso reiteradamente, a questão religiosa em prol de seus interesses eleitorais. Tomara que essa ação tenha a capacidade de pôr um fim a essa prática nefasta. Agradeço muito o convite, fiquei satisfeito com o novo formato, é uma pena que nós não possamos estar juntos presencialmente, mas no futuro, quem sabe. Muito obrigado. Essa questão, só um pouquinho, essa questão da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio, nas alegações finais, isso não está concluído. Isso, qual que é a próxima etapa agora? Para onde caminha? Pois é, ainda cabe uma série de recursos e agora no fim do ano nós teremos eleições. Dificilmente haverá uma consequência concreta em termos de afastamento, de cassação da chapa ou do mandato até as eleições. Mas é um importante precedente. É um importante precedente. Muito bem, quero agradecer a presença de todos em nome da equipe do programa Gente que Fala, nessa edição do Gente do MPD que Fala, todas as quintas-feiras. É uma parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. A promotora de Justiça em Alagoas, doutora Alexandra Boyrlen, associada do movimento do Ministério Público Democrático, também o Ângelo Calori, professor, palestrante, consultor sobre ética, governança corporativa e compliance na Calori Compliance Office, o Marcelo Issa, doutor Marcelo Issa, advogado, cientista político, diretor do movimento Transparência Partidária, e o doutor Dirceu Pereira, médico ginecologista, especialista em medicina reprodutiva, diretor clínico da Ion Nutri. Na mesa de som com a gente na Rádio Trianon, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da emissora, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, a diretora de produção é a Zenilda Salvato, jornalista Fausto Camunha é o diretor-geral do programa Gente que Fala, e do outro lado, você, ouvinte, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. 1h02 agora, estouradíssimo. Obrigado pela audiência. Tchau, até amanhã.